Bom, uma vez que nós aprendemos a calcular na calculadora Cássio a média e o desvio padrão de uma observação, agora nós vamos aprender a calcular o desvio padrão da média das observações, que a gente usa a notação M maiúsculo. Vale dizer que de todas as medições feitas e observações feitas ou medições feitas, são sinônimos, medição e observação. De todas as medições feitas, o valor, e não tendo erro significativo, o valor mais provável é a média. A média é o valor mais provável. E, para isso, a gente calcula, então, a gente usa a média como o valor mais provável e o desvio padrão calculado também deve ser o da média. Neste caso, o M maiúsculo. Mas é importante a gente entender que a função estatística da calculadora Cássio FX82MS não calcula o desvio padrão da média. Esse cálculo deverá ser feito à parte pela seguinte equação: M maiúsculo igual a mais ou menos o M minúsculo, que é o desvio padrão de cada observação, dividido pela raiz de número de medições que foram feitas, que estão sendo envolvidas. Então, sendo M minúsculo o desvio padrão de uma observação e o N minúsculo o número das leituras executadas, ou das medições feitas, ou das observações. É importante, então, por que foi importante então calcular com o uso da calculadora o x barra e o M minúsculo? Para a gente ter a média, que é o valor que a gente vai utilizar, é o valor mais provável, e outra para ter o desvio padrão de cada observação, para podermos usar agora no cálculo do desvio padrão da média. E outra coisa muito importante é entender que o que a gente está fazendo o tratamento aqui, não, a gente está tratando um erro aleatório, que não tem como eliminar. Então a gente tem que ter uma noção de qualidade desse erro, quanto nós erramos e se este erro ele é aceitável ou não. E é isso que a gente vai ver agora. Depois de aprender a calcular o desvio padrão da média. Então, como é que eu calculo o desvio padrão da média no caso de distância? Basta colocar na calculadora e na sequência a gente vai ver outros cálculos e esse cálculo do desvio padrão da média vai aparecer na calculadora também, onde eu vou destacar no momento que a gente chegar lá. Então, nós temos aqui um cálculo do desvio padrão da média para o nosso exercício anterior. De distâncias, de comprimentos medidos, unidades de comprimento, e aqui nós temos também também o cálculo do desvio padrão da média para os dados angulares do exercício anterior. Os dois dados são do exercício anterior. Então nós tivemos como desvio padrão de uma observação naquele exercício que envolveu comprimentos, distâncias, mais ou menos 16 milímetros, e o número de medições foram de 5. Então, na calculadora, basta colocar 16, a tecla dividir, a tecla raiz quadrada e o número 5, e a tecla igual. E eu vou ter como resultado mais ou menos 7 milímetros. E aí, a apresentação dos dados é o valor da média, quanto que eu medi naquela série de medições, quanto que é o valor final para, no caso, colocar num laudo e apresentar para o meu cliente. Eu medi 25,350 metros, eu estou usando a média, e com precisão de mais ou menos 7 milímetros, com um desvio padrão de mais ou menos 7 milímetros, ou dá para se dizer também com um erro aleatório de mais ou menos 7 milímetros. Vale dizer que esse erro aleatório não tem como eliminar, ele não tem como zerar ele aqui, ele sempre vai estar presente. E esse erro aleatório, ele é mais e menos, dá para se entender assim, é um erro louco, ele não tem um comportamento padrão. É o erro aleatório, ele está presente. E aqui eu estou apresentando para o meu cliente que eu medi que a medida que eu medi é 25,350 metros, com uma incerteza de mais ou menos 7 milímetros. É isso que eu vou fornecer para o meu cliente, porque ele me contratou para fazer a medida entre dois pontos A e B,
eu usei a média e calculei o desvio padrão, a precisão, o erro aleatório para a média que eu medi. Da mesma forma, para uma medição angular, com o teodolito da estação total. No último exercício nosso, na parte que toca aos ângulos, nas 5 ângulos medidos, eu calculei o desvio padrão para cada ângulo de mais ou menos 4 segundos, num total de 5 ângulos que foram medidos. Então eu aplico aqui na fórmula, eu coloco 4 dividido por 5, por raiz quadrada de 5 na calculadora, e quando eu aperto o igual vai aparecer 2. Então eu tenho como desvio padrão da média mais ou menos 2 segundos. E aí o que eu vou apresentar para o meu cliente? Eu vou apresentar o valor da média, que eu vou somar os 5 valores e dividir por 5, e aí eu tenho a média. Nesse caso a função estatística da calculadora me apresentou. Então 165 graus, 35 minutos e 21 segundos. Mais ou menos 2 segundos, que é a precisão da média, é o desvio padrão da média, é o erro aleatório da média, é a incerteza desse ângulo que eu estou colocando no laudo para apresentar para o meu cliente. Muito bem, seguindo. Neste caso aqui, a gente calculou apenas a precisão, a gente não verificou se o nosso instrumento, o instrumento que foi utilizado para medir distância, não verificamos se o instrumento, nesse caso, não levamos em conta se o instrumento que utilizamos para medir o ângulo está contido está presente o erro sistemático. A gente não sabe se esse se esse instrumento que a gente utilizou tem erro sistemático ou não. E não entrou no caso, porque mesmo tendo erro sistemático, eu consigo calcular a precisão. O cálculo da precisão é independente do valor verdadeiro. Então, pode haver erro sistemático ou não, a precisão vai ser a mesma. Agora, nós vamos entrar num assunto que envolve a precisão nominal do instrumento. Isso é aquela precisão que é indicada pelo fabricante quando eu compro um instrumento. No manual técnico do instrumento ou no próprio instrumento vem a qualidade dele. O desvio padrão fornecido pelo fabricante, que vamos denominar de PN, precisão nominal, a seguir. E aí nós vamos aprender a aceitar ou rejeitar medições. Como eu aceito e como eu rejeito medições. Os resíduos, o x menos x barra, aquilo que nós aprendemos a calcular, eles nos indicam, eles nos dão uma noção de quanto foi o erro que eu cometi. E dependendo do erro que eu cometi, eu tenho que rejeitar ele. Então é lá no x menos x barra, nos resíduos, que eu vou ter que fazer essa análise. Nós veremos mais adiante. Então vamos entender aqui a relação que tem o desvio padrão da média, que nós aprendemos a calcular aqui, o desvio padrão da média, com relação à precisão nominal do equipamento, que essa precisão é fornecida pelo fabricante. Vamos entender assim, nós temos o desvio padrão da média, esse M maiúsculo é o nosso desvio padrão, o que nós encontramos usando o equipamento, e o PN é o desvio padrão da média que o fabricante disse que o instrumento tem. Então, a precisão da média obtida numa série de leituras de um equipamento deve ser melhor ou igual à sua precisão nominal, ou seja, o desvio padrão da média que nós encontramos com o uso do equipamento deve ser menor ou igual àquele desvio padrão da média, ou, nesse caso, tem o nome de precisão nominal fornecido pelo fabricante. Se um equipamento estiver numa série de medições, no caso nós fizemos no nosso exercício anterior 5 medições, desvio padrão da média maior que a precisão nominal do instrumento fornecido pelo fabricante, é o nosso erro aleatório com o erro aleatório que o fabricante diz que o instrumento tem. Deve-se analisar a possibilidade de rejeitar as medidas inválidas e, restando medições suficientes, utilizá-las para recalcular a nova média e novos desvio padrão. Persistindo
que o M, o desvio padrão da média que nós encontramos nas medições, maior do que o desvio padrão da média que o fabricante diz que o instrumento tem que ter, deve-se refazer o trabalho para averiguação dos procedimentos de campo. Permanecendo a precisão inferior, é necessário o encaminhamento do equipamento para aferição junto à assistência técnica. A precisão não garante qualidade das medições. A precisão garante apenas que o procedimento e o equipamento estão adequados como especificado pelo fabricante. É aquilo que a gente viu no exercício anterior. A gente não sabe se tem erro sistemático ou não, não interessa o erro sistemático do instrumento, ele vai ter precisão. O que garante a qualidade das medições, a exatidão, é a confiabilidade do equipamento fabricante e a redução dos erros sistemáticos. Então, quando eu usar um equipamento, o ideal é que não tenha erro sistemático, para que a média das medições coincida com o valor verdadeiro e os resíduos sejam mínimos e dentro da tolerância. Então aqui nós temos dois exemplos clássicos disso. Nós estávamos trabalhando possivelmente com essas duas, a gente não sabe. O exercício que a gente fez demonstrando como se calcula o desvio padrão de uma observação na calculadora, a gente ignorou essa escala e o valor verdadeiro. Não existiam, só existiam a concentração dos pontos, que foram as medidas e o quanto esses pontos estão aderentes entre si. É isso que nos interessou lá naquele cálculo do M minúsculo e do x bar. E, então, analisando o sino de Gauss, eu tenho que tirar essa linha preta, tirar fora, e essa vertical, e tirar fora essa linha preta horizontal. E analisar somente o sino de Gauss. Analisando somente essa linha vermelha e o pontilhado, eu estou analisando a precisão. Mas agora entra o valor verdadeiro. E eu vou comparar a precisão com o valor verdadeiro. E aí eu vejo que a precisão não tem nada a ver com o valor verdadeiro. Porque mesmo que não coincida com o valor verdadeiro, essa linha pontilhada é a média, é o valor, é o x barra. Essa linha pontilhada é o x barra das nossas medições. Tem valores negativos, o x barra ele divide o sino de Gauss ao meio, o que está à esquerda são os resíduos negativos, o que está à direita são os resíduos positivos. O ideal é que a média, que o x barra, coincida com o valor verdadeiro, mas para eu calcular o desvio padrão, eu não preciso levar em conta o valor verdadeiro, porque eu estou analisando o quanto os pontos estão próximos de si. Se eles estão mais afastados, o sino de Gauss tem o pico mais achatado e a base mais comprida. Se eles estão mais concentrados, a base é mais estreita e o sino é mais elevado. Simples assim. Agora eu estou comparando o x barra, a média, com o valor verdadeiro. Eles têm que coincidir, caso contrário, existe um erro sistemático no instrumento. Então aqui a gente vê que está existindo aqui um erro sistemático, porque o x barra, calculado lá no desvio padrão, não coincide com o valor verdadeiro. A média das medições não coincide com o valor verdadeiro. Significa que o instrumento tem um erro sistemático. E eu tenho que entender que muitas vezes empreendedores que têm uma peixaria, por exemplo, comerciante tem uma peixaria, o padeiro ou açougueiro, pode mexer na balança provocando esse erro sistemático para acusar na balança o valor verdadeiro, cobrando mais do cidadão, do cliente. Então ele se aproveita do erro sistemático para encher os bolsos, para enriquecer. E aí, por isso é muito importante a presença de um órgão fiscalizador, no nosso caso é o INMETRO, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, na qual uma das suas funções é
promover confiança à sociedade brasileira nas medições. Por isso, as balanças dos açougueiros, dos padeiros, os metros das lojas de tecido, aqueles metros que tem uma seção quadrada, que tem 1 metro, que geralmente é uma barra amarela, tem um selo do Inmetro. Então, tudo que diz respeito a pesos e medidas no comércio tem um órgão fiscalizador que promove confiança à sociedade brasileira nas medições, tem o selo do Inmetro, caso contrário, está se trabalhando com instrumentos que não têm qualidade e são passíveis de autuação, levar multa, por exemplo. Então, toda vez que a gente for para campo com o instrumento, ou a gente deve conhecer esse erro sistemático para corrigir através do cálculo, ou trabalhar com um instrumento ajustado. Isso significa dizer um instrumento na qual o x-barra, a média dos valores, coincida com o valor verdadeiro. No caso aqui do segundo caso, a precisão é idêntica, só que não existe erro sistemático. Pode-se observar o sino de Gauss, ele é idêntico, porque o grau de aderência entre as medições são praticamente iguais, não estão muito espalhados, porque se estiver espalhado, esse pico ele baixa e alarga a base do sino. Nesse caso, o pico é elevado e a base do sino é estreita, porque a precisão é muito boa. Essa análise que tem que se fazer. E o x-barra aqui coincide com o valor verdadeiro. Esse é o ideal. Muito bem, na sequência agora. Quando que eu aceito uma medida ou uma medição, ou quanto que eu rejeito uma medição ou uma medida? Então é o seguinte, serão aceitas as leituras, as medidas que tiverem variação x menos o x-barra, aqui faltou barra aqui em cima, x menos x-barra, x menos a média, a gente já viu como se calcula, inferior ou igual a 3 vezes a precisão nominal do equipamento. Quem fornece a precisão nominal do equipamento? O fabricante do equipamento. Portanto, uma leitura, uma medida, somente poderá ser excluída do cálculo da média quando x menos o x-barra for maior do que 3 vezes a precisão nominal do equipamento. Então, esse é o parâmetro de aceitação e rejeição, que vamos utilizar para medições angulares e lineares em geodésia elementar. E aí nós temos uma sequência de procedimento. Primeiro, devemos calcular a média das medições, aprendemos a fazer isso já na calculadora, com a função estatística. O desvio padrão de uma observação, aprendemos também a calcular isso na calculadora. E devemos também calcular o desvio padrão da média, M maiúsculo. Nós não vimos como calcular na calculadora, mas vamos ver na sequência com exemplos numéricos. Por quê? Porque a gente vai usar a média como o valor mais provável e para isso temos que usar o desvio padrão da média. E condição para calcular o desvio padrão da média é ter o número de medidas que a gente fez no campo e o desvio padrão de cada uma das observações. Bom, segundo passo. Se o desvio padrão da média for menor ou igual à precisão nominal do equipamento que nós utilizamos e que o fabricante nos indicou, os valores obtidos no item 1 são válidos, são esses que a gente vai usar, e os cálculos são concluídos. Então, encerra-se aqui os procedimentos. Simplesmente assim, acaba por aqui. Caso contrário, a gente dá sequência ao terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo procedimento. Então, caso essa afirmação no segundo item aqui, M maiúsculo, que é o desvio padrão da média, não for menor ou igual a PN, nós temos um problema e aí temos que agir da seguinte maneira. Se o desvio padrão da média for maior que a precisão nominal, calcular as variações das medições em relação à média, por isso a gente fez uma demonstração de como calcular esse resíduo, x menos x-barra, anteriormente, naquele exercício que a gente usou a calculadora. E daí, continuar os demais passos. 4. Eliminar as variações maiores que mais ou menos 3 vezes a precisão nominal do instrumento. Então, é aqui, nesse resíduo, analisando esse resíduo, que a gente vai verificar
se existem valores nesses resíduos maiores que 3 vezes a precisão nominal do instrumento. E aí eu tenho que eliminar, jogar fora, tirar as medições fora, elimina-se a medição. E aí eu tenho que entender que vão restar, possivelmente vai restar mais algum dado, e com os dados restantes eu vou ter que calcular uma nova média, um novo desvio padrão para cada observação que restou e um novo desvio padrão da média, porque se eu extrair alguns dados, a média vai mudar e, por consequência, vai mudar também o desvio padrão de cada observação e o desvio padrão da média. E, novamente, eu tenho que analisar se o desvio padrão da média agora calculado é menor ou igual à precisão nominal do instrumento. Os valores obtidos no item 5, se isso acontecer, os valores obtidos aqui no item 5 são válidos e os cálculos são concluídos. Mas se ainda persistir que o desvio padrão da média é maior que a precisão nominal do instrumento, invalida-se todas as medições e novas devem ser feitas em campo. Esta é a lógica da aceitação e rejeição. Sempre lembrando que, a partir de agora, a gente estará trabalhando com... a partir de agora não, a gente está trabalhando aqui com erros aleatórios. Muito bem, faremos agora com o uso da calculadora. Um exemplo desse exercício, com o exemplo das rotinas que a gente já viu na calculadora, vai ser demonstrado agora. Calcule a média das medições, considerando que a precisão nominal do instrumento utilizado é de mais ou menos 5 milímetros mais 4 partes por milhão. Nesse caso, essas distâncias foram medidas com uma estação total e o fabricante nos indicou a precisão nominal. Então agora nós temos esse item, que é a precisão nominal, e temos que ver se essas... Vamos ter que calcular a precisão, a média e a precisão da média e o desvio padrão da média, e analisar pelos resíduos se a precisão da média, se o desvio padrão da média for maior do que a precisão nominal do instrumento, nós temos que calcular os resíduos e verificar qual resíduo está maior que 3 vezes a precisão nominal e eliminar a medição. Então aqui nós vamos desenvolver um exemplo com o uso da calculadora para medidas lineares, com o uso da estação total, e um segundo exemplo, calcule a média das medições, considerando que a precisão nominal do instrumento utilizado é de mais ou menos 4 segundos. Nesse caso aqui, o teodolito da estação total, e o fabricante diz que a precisão dele, a precisão nominal de fábrica, veio com mais ou menos 4 segundos. Ele está dizendo que esse mais ou menos 4 segundos é o erro aleatório do instrumento vindo de fábrica. Ele não conseguiu zerar esse erro. Não tem como zerar esse erro. É um erro aleatório e ele vai estar presente. Muito bem. Depois de exemplificar esses dois casos aqui, e como chega-se no resultado, nós faremos o primeiro exercício de uma série de exercícios que vamos ter mais adiante na sequência, onde o exercício 1 da sequência, tem mais exercícios no final desse capítulo 3. No exercício 1 diz o seguinte: foi realizado um levantamento topográfico de uma área e o agrimensor necessita saber se as medidas de campo estão dentro da tolerância considerando a precisão nominal do equipamento. Equipamento aqui no caso uma estação total, teodolito e distanciômetro eletrônico. Para o trabalho foi utilizada uma estação total, está aqui, com precisão nominal linear de mais ou menos 3 mm mais 3 ppm e uma precisão nominal angular de mais ou menos 3 segundos. A seguir, as medições de campo. Então aqui nós temos a sequência de medições lineares com o distanciômetro da estação total e aqui uma sequência de medições angulares com o teodolito da estação total. E pede-se qual a distância, é o x barra, a média dos valores, qual a distância e qual a sua precisão. Então, se eu usar a média, eu tenho que calcular, a precisão será o desvio padrão da média, o M maiúsculo. Então, será o x barra e o M maiúsculo. Para a distância, e qual o ângulo e a sua precisão, será o x barra do ângulo
e o M maiúsculo do ângulo. Mas a gente não sabe se a gente vai ter que aceitar, se a gente vai conseguir aceitar todas as medidas ou tem que rejeitar alguma. Esse é o propósito desse exercício. Bom, na sequência agora fazemos uma demonstração dos primeiros dois exemplos, o A e o B, da página 15, um linear e outro angular, e o primeiro exercício proposto, que também encontra-se na página 15 do nosso livro didático Princípios de Geodésia Elementar. Muito bom. O enunciado do primeiro exemplo da página 15, o exemplo A, diz o seguinte: calcule a média das medições considerando que a precisão nominal do instrumento é de mais ou menos 5 milímetros mais 4 partes por milhão. Então aqui nós temos um erro fixo e um erro que depende da distância. Então essa precisão não é não é fixa, ela depende da distância medida. No caso do nosso exemplo, a distância é em torno de 827 metros. Então eu tenho que calcular a PN para essa distância, já que tem um componente da precisão nominal que depende da distância medida. Um lembrete aqui. Nesse caso, a distância foi medida com a estação total e a precisão, com o distanciômetro dela, e a precisão nominal deve ser calculada para o comprimento medido. Adotaremos para fins de cálculo da precisão nominal a unidade metro, arredondada para a unidade, valor, mais próximo. No nosso caso, o exemplo da página 15 vai ser 827 metros, já arredondado. Então, para esses 827 metros, a pergunta é: como calcular a precisão nominal para uma distância de 827 metros, medida com o distanciômetro da estação total, de precisão nominal mais ou menos 5 milímetros mais 4 partes por milhão? Então, nós vamos adotar a unidade de milímetros, 5 nós vamos chamar de x, e o valor em ppm nós vamos chamar de y. E aí nós temos uma equação aqui, onde nós vamos dividir a distância por 1000, multiplicar pelo valor de y por 4 e somar com x, 5. E aí é simples, é 827 dividido por 1000 igual, vezes 4 igual, mais 5 igual. O resultado aqui está em milímetros, décimos de milímetro, centésimo de milímetro e milésimo de milímetro. Então, 8,308 milímetros. Então, nós queremos só a unidade de milímetro, nós queremos só o que está antes da vírgula. Então, eu analiso o que está depois da vírgula. Esse 3 é igual ou maior do que 5? Não, então permanece o 8. Então, a precisão nominal do nosso distanciômetro para uma distância de 827 metros é de mais ou menos 8 milímetros. Agora vamos calcular os dados estatísticos de média, desvio padrão considerando cada uma dessas distâncias como a correta e o desvio padrão da média que nós vamos calcular através daquela equação que a gente já viu, só que a gente não demonstrou, de m é igual a mais ou menos o desvio padrão de cada observação calculado dividido por raiz quadrada do número de medições, que é 7. M vai ser, a gente não sabe quanto que é o m minúsculo. Então vamos calcular. Para poder calcular o desvio padrão da média, eu tenho que saber o desvio padrão de cada observação. Por isso eu tenho que calcular, e aí vamos usar aquela sequência, a sequência que nós já vimos e que vocês podem consultar. E eu, de tantas vezes fazer, eu já sei de cor, não vou mais consultar aquelas ordens, aquelas sequências. Então vou zerar aqui. Primeira coisa, verificar se está acionado a função estatística. Então ali tem o SD. Segunda coisa, limpar a memória. Shift, Clear, 1 igual a C. Dessa forma, agora eu posso digitar cada dado medido. Então, 827.434 seguido de M+. 827.421 seguido de M+. 827.422
431 seguido dm mais 827,437 seguido dm mais 827,442 seguido dm mais 827,438 seguido dm mais 827,429 seguido dm mais. Muito bem. Agora é só pedir a média, shift 2, 1 igual, eu tenho a média, 827,433 metros, esse é o valor, então a média sempre é o valor mais provável. Se eu tiver que fazer um laudo para o meu cliente, eu vou fornecer como valor da distância a média. Agora eu vou calcular o desvio padrão para cada medida individual. Shift 2, 3, igual. Esse é o desvio padrão M minúsculo, desvio padrão para cada observação. Observem aqui que tem uma notação científica, então esse valor aqui não é o valor como a gente está acostumado, o valor corrido como a gente está acostumado a ler. Como é que a gente faz? Primeiro eu tenho que zerar ali. Quando eu zerar aqui o menos 0,3 da notação científica, eu tenho o valor que eu preciso. Então, como é que eu faço? Shift Eng. Vou apertar Shift Eng até que ali zera. Shift Eng, Shift Eng. Zerou a notação científica, então eu tenho agora o valor em metros. Eu tenho que M minúsculo é 0,0069. No caso, eu já falei que a gente trabalha em distâncias com 3 casas depois da vírgula. E eu observo a quarta casa. Se a quarta casa for maior ou igual a 5, eu adiciono uma unidade na terceira. Então, a quarta casa é maior ou igual a 5? É 9. Então, D6 passa para 7. Metros, ou seja, o M minúsculo é igual a mais ou menos 7 milímetros. Então, nessas duas notações eu posso apresentar o M minúsculo. Bom, agora eu tenho que calcular o M maiúsculo. A função estatística da calculadora, a rotina estatística, não calcula o M maiúsculo, então eu tenho que calcular a parte. Desta forma, eu tenho que colocar agora o valor de M. Eu calculei o M, deu 7 milímetros. 7 dividido por raiz de 7. Então, o M maiúsculo é igual a mais ou menos, vou zerar aqui, 7 dividido por raiz quadrada de 7 igual a 2,6 milímetros. Então, aqui também eu quero a unidade de milímetro. Eu não vou colocar aqui 2,6 milímetros, 2,6 milímetros. Eu quero arredondar para a unidade do milímetro. Então, eu vou analisar depois da vírgula. É maior do que 5 ou igual a 5? É. Então, adiciona-se uma unidade no milímetro. Então, 2,6 milímetros. M é igual a mais ou menos 3 milímetros. Esse aqui é o desvio padrão da média que nós encontramos nas nossas medições. E vamos comparar com a precisão nominal do instrumento. Então, aqui diz que M deve ser menor ou igual à precisão nominal do instrumento. Quanto é a precisão nominal do instrumento? Mais ou menos 8 milímetros. 8 milímetros é a precisão nominal do instrumento. 8 milímetros comparado com 3 milímetros. O que nós encontramos é menor ou igual a 8 milímetros? É. Então, é válida essa afirmação. Então, aqui nós encontramos 3 milímetros. E o que nós vamos apresentar para o laudo do nosso cliente como resultado? Que a medida entre o ponto A e B é 827,433 metros, com uma incerteza, um erro aleatório de mais ou menos 3 milímetros, que também eu posso dizer assim que a distância é 827,433 metros, com uma precisão de mais ou menos 3 milímetros. Muito bem.
Não, nesse caso aqui, nós não precisamos analisar se precisa fazer aceitação ou rejeição. Por quê? Porque o nosso desvio padrão da média calculado é menor que a precisão nominal do instrumento. Simplesmente assim. Bom, temos aqui o exemplo B da página 15 do nosso livro didático de princípio de geodésia elementar, onde nós temos um exemplo para o cálculo e análise de aceitação e rejeição no caso de ângulo agora. Calcule a média das medições considerando que a precisão nominal do instrumento utilizado é de mais ou menos 4 segundos. Diga-se de passagem, a aceitação e rejeição, eu só posso, a condição para calcular com aceitação e rejeição é ter a precisão nominal do instrumento. Então, precisão nominal do instrumento é de mais ou menos 4 segundos. Nesse caso aqui do angular, não tem um ângulo fixo e um ângulo que depende do ângulo medido, não existe isso. A precisão nominal angular já é direta para todos os ângulos. Então, outra coisa que se observa aqui é que eu tenho uma sequência de ângulos e todos os ângulos na unidade de grau e minuto são iguais. Então basta eu digitar os segundos para calcular média e desvio padrão de cada observação, não sendo necessário digitar todos os valores. Mas é muito bom lembrar que nem sempre vai ser assim. Se tiver algum valor diferente no grau no minuto, eu tenho que digitar da forma como a gente já viu atrás, dessa forma. Se tiver alguma coisa diferente aqui no minuto, eu tenho que digitar para o valor estatístico 56 grau minuto e segundo, 0,5 grau minuto e segundo, 0,8 grau minuto e segundo e daí M+. Caso contrário, grau e minuto são igual, basta eu trabalhar com as unidades de segundo. E tenho como resultado unidades de segundo também. Então vamos preparar a calculadora para o nosso cálculo da média e do desvio padrão de cada observação. A função estatística está ativada, então basta eu limpar a memória. Shift Clear SCL1 igual a C. Memória limpa, posso digitar os dados. Primeiro dado, 8 M+, 36 M+, 40 M+, 25 M+, 15 M+, 12 M+. O que eu vou pedir agora? A média. Shift 2, 1, igual. Aqui eu tenho a média, 22,6. 6 é maior do que 5, então eu aumento uma casa no segundo. Eu tenho como resultado que o x barra é 23 segundos. Ou seja, o ângulo médio, o ângulo total médio é 56 graus, 0,5 minutos, porque todos são iguais, e 23 segundos. Esse é o ângulo médio. Agora vamos pegar na calculadora o resultado do M minúsculo. Aqui também temos 13, temos que o desvio padrão é mais ou menos 13 segundos, 13,2 permanece 13, então é 13 segundos. E agora de posse é uma condição para calcular o desvio padrão da média, porque a média é o valor mais provável, o desvio padrão da média eu dependo do M minúsculo, que é o desvio padrão de cada observação. Então M é igual a mais ou menos 13 dividido por raiz quadrada do número de ângulos que foram medidos, 16. M é igual a mais ou menos, vou zerar a calculadora, vou colocar 13 dividido por raiz quadrada de 6 é igual a mais ou menos 5,3, então permanece a unidade 5, mais ou menos 5 segundos. E agora a surpresa, M é 5, deve ser menor ou igual à precisão nominal, que é 4. E nesse caso, essa condição não atendeu. 5 é maior do que 4. Então nós temos problema em alguma medição angular. Caso contrário, os nossos cálculos terminariam aqui. Como não atendemos essa condição, nós temos que, através dos resíduos, verificar a condição de que o resíduo não deve ter resíduo maior que 3 vezes a precisão nominal.
Então, 3 vezes a precisão nominal, 3 vezes Pn, é igual a 3 vezes 4, que é igual a 12 segundos. 3 vezes Pn é igual a 12 segundos. Então, nós temos que analisar cada resíduo com relação ao valor de 3 vezes a precisão nominal, que é a nossa tolerância. Isso aqui é tolerância. Tudo que é menor ou igual a 12 segundos é aceito. Tudo que é maior do que 12 segundos é rejeitado. Então vamos ver como é que a gente faz isso, através dos resíduos. Então eu tenho que pegar aqui 8 menos o valor médio calculado, 23. Aqui 36 menos 23. Aqui 40 menos 23. Aqui 25 menos 23. 15 menos 23. 12 menos 23. Como nós usamos só os segundos para fazer os valores, então eu vou pegar 8 menos a média 23. Tudo é 23 na média e cada valor de segundo para cada medição de ângulo. 8 menos 23 igual, menos 15. 36 menos 23 igual, 13. Mais 13. 40 menos 23 igual 17. Mais 17. 25 menos 23 igual positivo 2. 15 menos 23 igual menos 8. 12 menos 23 igual menos 11. Então, elimina-se, rejeita, por isso aceitação e rejeição. Caso não atendesse a condição de que M deve ser menor ou igual a Pn, calcula-se os resíduos, compara-se com 3 vezes a precisão nominal do instrumento e todo valor que estiver acima de 12 elimina-se. Então, 15 é acima de 12, esse valor não pode estar junto na média. 13 é acima de 12, esse valor não pode estar acima, não pode fazer parte dos nossos cálculos. 17 está acima de 12, esse valor não pode estar presente nos nossos cálculos. 2 é menor do que 12, 8 é menor ou igual a 12, 11 é menor ou igual a 12, então esses dados aqui são aceitos, aceitos, aceitos. E aí, para esses dados, eu tenho agora 1, 2, 3 leituras. 1, 2, 3 leituras, uma de 56 graus 05, 25, outra de 56 graus 05, 15, outra de 56 graus 05, 12. Eu tenho que calcular. Aqui são os ângulos. E aqui, se for o caso, x menos x barra. Tenho que calcular x barra, M minúsculo, M maiúsculo. Condição, M deve ser menor ou igual à precisão nominal. Essa é a nossa condição. Caso contrário, temos problema. Então, vamos, SD está lá a função estatística, está ativa, basta zerarmos a memória, Shift, Clear, 1 igual a C. Vou digitar os dados de segundo, porque os minutos são igual, 25 M+, 15 M+, 12 M+. Shift, 2, 1 igual. Eu tenho aqui a média, mais ou menos 17 segundos. Essa é a média. X barra, então, é igual a 56 graus, 05 minutos e 17 segundos. Shift 2, 3 igual. 6,8 arredonda para 7. Então, eu tenho aqui que o desvio padrão para cada observação é de 7, mais ou menos 7 segundos.
M maiúsculo agora. Para calcular o M, maiúsculo, eu tenho que ter o M minúsculo. Para calcular o desvio padrão da média, eu tenho que ter o desvio padrão de cada observação. Igual a M dividido por raiz de N número de medidas em consideração. M agora é igual a mais ou menos o M minúsculo, que é 7, dividido por raiz quadrada de 3. M maiúsculo é igual a mais ou menos, zero a calculadora, 7 dividido por raiz quadrada de 3 igual a 4 segundos. E agora nós temos que 4 é igual a 4, que é a precisão nominal. Que é a precisão nominal aqui é 4. Então, 4 igual a 4 atende à condição, esses valores angulares aqui são certos, a média é certa, é aceita, e o desvio padrão da média de 4 segundos também é aceito. O que eu vou escrever para o meu cliente como ângulo medido? O ângulo medido para o meu cliente, então, eu vou usar o valor da média, 56 graus 0517, mais ou menos com uma incerteza de 4 segundos. Com um erro médio de 4 segundos, com uma incerteza de mais ou menos 4 segundos e assim por diante. Uma precisão de mais ou menos 4 segundos. E um desvio padrão da média de mais ou menos 4 segundos. Beleza, esse foi o nosso exemplo B. Agora nós vamos executar, e eu só vou fazer as operações com a calculadora do primeiro exercício da página 15. O exercício 1 da página 15. Então vamos lá. Dessa vez agora eu não vou explicar, só vou usar a calculadora para fazer os cálculos e vocês vão assistindo. Eu vou ficar praticamente mudo. Então, a distância, só vou fazer um detalhe aqui na distância. A distância arredondando para a unidade de metro, ela fica 303 metros aqui. 303 dividido por 1000, y é 3 e x é 3. Então, a precisão nominal do instrumento que mediu essas distâncias é 3 milímetros mais 3 ppm, mais ou menos 3 milímetros mais 3 ppm. Então, o que eu pego dividido por 1000 vezes 3 mais... Bom, precisão nominal nesse caso é igual, vamos lá, 303 dividido por 1000 igual, vezes 3 igual, mais 3 igual. 3,9 mais ou menos 4 milímetros. Essa é a nossa precisão nominal do equipamento para esta distância. Muito bem, agora eu vou executar os cálculos da maneira como a gente já aprendeu.
Vamos para a parte angular. Então, qual a distância e a sua precisão? A distância e a precisão, no caso, é 303,466 metros, mais ou menos 4 milímetros. É a média e o desvio padrão da média. Agora, no caso angular, vamos lá. Graus e minutos são iguais, basta trabalhar com os segundos. Então, vou limpar a memória. Então, aqui eu vi que M igual a mais ou menos 4 segundos é maior do que PN, que é igual a mais ou menos 3 segundos. Problema. Ao existir problema, temos que rejeitar algum desses valores. Para isso, temos que calcular o resíduo com relação à média. Então, 13 menos 16. 16 é a média. 16 menos 16. Aqui vai dar menos 3. Aqui vai dar 0. 19 menos 16. Aqui vai dar mais 3. 35 menos 16. 19 mais 19. 8 menos 16 vai dar menos 8. 2 menos 16 vai dar menos 14. Bom, temos que pegar a PN porque temos que eliminar todos os resíduos, esses aqui são os resíduos, que forem maior do que 3 vezes a precisão nominal. Maior que 3 vezes a precisão nominal. Então, precisão nominal 3, 3 vezes 3 igual a 9. Tudo que for maior do que 9 aqui eu tenho que eliminar. Então, essa medida vai fora, essa medida vai fora. E nos restam, então, a leitura 1, 2, 3 e 5. E eu vou renumerar elas. Agora eu tenho 1, 2, 3, 4. Então vou calcular isso aqui não vale mais, isso aqui está tudo errado, eu tenho que calcular tudo de novo. Então eu tenho que calcular uma nova média para o que sobrou, um novo desvio padrão da média com o que sobrou, e um novo desvio padrão e um novo desvio padrão da média com o que sobrou, e fazer a análise com a precisão nominal novamente. Porque se persistir, tem problema no instrumento. Então eu vou limpar a memória e vou digitar os dados. Vou digitar novamente só os segundos. Então, daquilo que é válido. Então, novamente, medições. 13 M+.
16 m+, 19 m+, e 8 m+. Vou trabalhar com esses 4. Shift 1 igual. Aqui vai dar 14 segundos de média, ou seja, o ângulo vai ser 125 graus, 33 minutos e 14 segundos. Esse aqui é a média. Vamos ver quanto que vai ser o desvio padrão de cada uma das observações. Vai ser 5 segundos, que vai ser mais ou menos 5 segundos. E temos que ver agora, calcular o m maiúsculo igual a mais ou menos m dividido por raiz de n. M é igual a mais ou menos 5 dividido por raiz quadrada de 4. 5 dividido por raiz quadrada de 4 é igual a 2,5 mais ou menos 3 segundos. E aí 3 é a precisão nominal, menor ou igual, no caso é igual, desvio padrão da média igual à precisão nominal, eu tenho então que essa média aqui é aceita como resultado. Então eu tenho como resposta para o meu cliente, que me contratou para fazer a medição, que o ângulo medido é 125 graus, 33 minutos e 14 segundos, com uma precisão, que é o valor médio, com a precisão da média de mais ou menos 3 segundos. Essa é a resposta, então, da pergunta B do nosso primeiro exercício da página 15.